E aí, moçada, agora sim. Perdão aí pelo atraso. Aí, agora ela tá bonitinha. Vamos começar então, gente. Nessa segunda parte das reflexões, a gente vai para a parte de. Vamos abordar as construções de imagens em espelhos esféricos, tanto os côncavos como os convexos, tá bem? Esse assunto não é um assunto que cai muito, tá, gente? E nos vestibulares de maneira geral, quando cai em questões de espelhos. Sempre são aquelas questões mais batidinhas mesmo, mais simples. Dificilmente vai cair uma questão, por exemplo, onde você vai ter que construir uma imagem, tá? A gente vai trabalhar em duas partes. Primeiro, na aula de hoje, a gente vai aprender a construir as imagens nos espelhos, côncavo, convexo. Na aula da semana que vem, a gente pega a parte matemática, com a equação de Gauss. Aí a gente aprende a calcular o tamanho da imagem, prever se ela é real ou virtual, se ela é direita ou se ela é invertida, todas aquelas distorções que o espelho produz, né? Então, para a gente começar, como é que a gente faz um espelho esférico, né? Como que a gente produz um espelho esférico? Imagina uma bola é foda, né? Imagina uma esfera de vidro, tipo oca. Imagina que você uma esfera perfeita de vidro. Aqui. Colocar aqui o centro da esfera. Né? Imagina que ela é oca, ela tem uma casca de vidro. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou cortar essa esfera assim, ó. Fazer um corte longitudinal nela. Rum. Quando eu cortar a esfera, a gente vai ter essa parte aqui, ó, como uma espécie de calota. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A imagem pra vocês aí em casa, ela tá estourada demais? De clara? Fala aí pra mim. Eu tô achando que tá muito estourado aí. Não sei se assim melhora. Melhorou um pouco? Pra mim tá mal estouradão, ó lá. Vocês avisam se não tiver bom, tá? Então, ó, quando eu cortar a esfera, fazendo essa secção longitudinal aqui, eu vou obter uma calota, que é um pedacinho da esfera. Essa calota, eu vou transformar ela em espelho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma calota, tá? E aí, a partir dessa calota, eu posso construir dois tipos de espelhos. Eu posso espelhar essa superfície aqui, então eu vou ter aqui uma superfície côncava, côncava, ou eu posso espelhar a superfície de fora. Aí eu tenho uma superfície convexa, convexa. E aí eu tenho os dois tipos de espelhos, tá? Cada um desses espelhos vai produzir um conjunto de imagens com algumas características. O espelho côncavo, quando a gente espelha a superfície côncava, então você vai dar origem ao espelho côncavo, ele vai produzir cinco tipos de situações de imagens. E o que a gente vai aprender a fazer aqui é descobrir como é que são essas imagens, tá? Para o espelho convexo, para a superfície convexa, ou quando a gente produz um espelho convexo, a gente tem um tipo de imagem sempre dentro dessa situação. Não importa muito se o objeto vai estar mais próximo do espelho ou vai estar mais afastado do espelho, a gente vai ter sempre um tipo de imagem aqui, tá? E aí o nosso objetivo é tentar aprender a descobrir essas imagens, beleza? Coisas importantes, né, que são preparativos para a gente começar a desenhar. Para a gente poder desenhar as imagens nos espelhos, a gente precisa considerar no espelho alguns pontos importantes. Porque veja só, se o espelho nasce do corte de uma esfera, e todo espelho vai nascer dessa situação, a gente pode pensar o seguinte: aqui na esfera que deu origem ao espelho, a gente tem uma medida que vai do centro até a casca da esfera, que a gente chama de raio. Tudo bem isso?
Beleza? Então existe uma distância do centro até a casca da esfera, certo? Essa distância eu vou chamar de raio. Essa distância ela é muito importante para que a gente consiga obter as imagens aqui, tá? Agora, imagina essa distância aqui. Eu vou pegar essa distância e vou dividir em duas partes iguais. Vou ter um ponto médio aqui, não vou? Vou ter um ponto médio aqui. Esse ponto médio vai se chamar foco. Foco. Então, toda superfície côncava ou convexa vai ter sempre para o lado côncavo dois pontos importantes. Um ponto que a gente vai chamar de centro, que seria o centro da esfera que deu origem àquela calota, e um ponto médio entre o centro e a casca, que a gente vai chamar de ponto focal, tá? Esses pontos a gente precisa sempre representar nos espelhos. Vou colocar aqui, ó, representação dos espelhos e os pontos notáveis. Tá, vamos lá. Para o espelho côncavo, a gente representa assim, ó. Você tem lá o espelho. Normalmente a gente faz assim com o espelho, ó, gente. Para não ter que ficar desenhando essa calota esquisita aí, a gente faz assim, ó. Como se fosse um espelho plano, mas na verdade não é, tá? Com as bordinhas para dentro aqui, ó. Então isso aqui é o espelho côncavo, tá? A luz, ela vai vir daqui, bater na superfície espelhada e refletir, tá? Então aqui a gente tem o lado do espelho onde a luz chega. Muito bem. Como é que a gente vai representar esses pontos específicos aqui no espelho? Imagina que esse espelho era uma calota. Então estava dentro de uma esfera. Então imaginem, por exemplo, que aqui, ó, tá vendo esse ponto que eu vou colocar C aqui, ó? Esse ponto aqui seria o centro da esfera que deu origem a esta calota. Esse ponto nos espelhos a gente chama de centro de curvatura. Centro de curvatura, tá? Beleza. Se eu traçar uma linha que vai do centro de curvatura até o espelho, essa linha aqui seria o raio da esfera, certo? Essa linha, ela cruza o espelho nesse ponto aqui. Esse ponto a gente chama de vértice do espelho. Vértice, tá? E entre o centro e o vértice, a gente tem um ponto médio, bem no meio mesmo, que eu vou chamar de ponto focal, ou só foco. Ponto focal ou foco. Então, se você quiser aprender a desenhar imagens em espelho, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Ah, então eu tenho uma distância. Então, por isso que quando a gente tem as aulas de espelho, eu sempre falo, olha, se você estiver desenhando, procura ser o mais rigoroso possível nessas distâncias aqui, tá? Porque elas têm que ser iguais. Beleza. Isso é a representação no espelho côncavo. Espelho côncavo. Agora, e no espelho convexo? Como é que a coisa fica? Ah, Danilo, fica a mesma coisa. Mais ou menos. Mais ou menos. Vou explicar por quê. No espelho convexo, gente, a superfície de fora, né? Espelhada. Então imagina o seguinte, ó. Eu desenhei aqui o espelho convexo, tá? Tô olhando para, é como se eu tivesse agora olhando para a parte de fora da bola, tá bem? A luz ela vem daqui, ó. A luz ela vem daqui. Tudo bem? Vou colocar aqui luz. Aqui eu também esqueci de colocar, mas eu vou colocar agora. Luz. Pronto. Onde estão esses pontos no espelho? Bom, no espelho convexo, esses pontos estão para trás do espelho. Não sei se vocês conseguem imaginar isto. Porque como no espelho convexo,
A gente está espelhando a parte de fora da bola, que deu origem ao espelho, né? Então, aqueles pontos, eles estão para trás aqui, ó. Estão para trás do espelho. Então, eu tenho aqui o vértice, eu tenho aqui o foco e eu tenho aqui o centro de curvatura. Em alguns livros, pessoal, eles costumam falar que os pontos foco e centro no espelho convexo, eles são pontos virtuais. Por que que eles usam esse termo? Não é porque o ponto não existe, é porque os pontos estão atrás do espelho. Então se usa o termo virtual para qualquer coisa que esteja atrás do espelho. Que nem quando a gente vê a nossa imagem dentro do espelho, né? A gente fala que é uma imagem virtual porque ela está dentro do espelho. Então esses pontos são virtuais. E aqui, no espelho côncavo, os pontos estão do mesmo lado da luz, tá vendo? Então eles são chamados de pontos reais. Centro real, foco real, isso é só uma nomenclatura, tá? Tranquilo? Esses pontos vão ajudar a gente a traçar raios de luz para conseguir obter as imagens que a gente precisa, tá? Problema. O que que acontece quando um raio bate num espelho? Ele reflete, ok. Mas tem uma lei dessa reflexão. A lei diz que quando o raio incide formando um ângulo com a normal, ele reflete com o mesmo ângulo que a normal que ele faz com a normal. Ângulo de incidência igual a reflexão. Tudo bem isso? O problema é que fazer isso num espelho esférico é muito difícil. Não é que nem no espelho plano que você consegue desenhar, ver quantos graus está fazendo com a normal, depois fazer o raio refletido. A gente vai fazer a luz, gente, bater numa superfície curva. Então, fica humanamente impossível a gente tentar desenhar dessa forma. O que que a gente faz? A gente se baseia no comportamento de alguns raios, que a gente vai chamar de raios notáveis, que a gente sabe como vão se comportar no espelho. Então, uma vez que você sabe como esses raios se comportam no espelho, eu vou usá-los para construir as imagens a partir de um objeto. Vou explicar melhor isso. Ó, os raios notáveis em espelhos. Vamos desenhar. Eu vou ter que desenhar primeiro para o côncavo e depois para o convexo. Inclusive na parte de teoria de vocês, tem até umas fotinhos disso que eu vou mostrar agora. O que que os caras fazem? Eles vão para o laboratório, pegam um espelho, jogam um raio laser em cima do espelho e vê o que acontece com a luz. É basicamente isso. Tá. Então imagina o seguinte, eu tenho lá o espelhinho côncavo, vou colocar aqui o meu foco, colocar aqui o meu centro. Um, dois, três, um, dois, três. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, imaginar eu peguei um raio laser, eu vou escolher um jeito de apontar o laser para o espelho e vou ver como que a luz se comporta depois que ela refletir, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o laser, posicionar ele mais ou menos assim, ó, de tal maneira que o laser solte um raio de luz assim, ó. Esse raio de luz, ele está incidindo no espelho de maneira paralela a essa linha aqui, tá vendo? Ó? Essa linha que contém o centro e o raio, o foco e o vértice, né? A gente costuma chamar de eixo principal, tá? Então, eu tenho um raio que incidiu paralelamente ao eixo principal. Vamos lembrar que a superfície do espelho é curva, né? Quando esse raio atingir uma superfície curva, pelo princípio da reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. O que que vai acontecer por conta desse princípio nessa situação? O raio vai bater aqui no espelho, ó, ele vai refletir, mas ele vai refletir de uma forma especial. O raio
ele vai voltar e vai passar exatamente em cima da onde é o foco. Assim, ó. Ele bate no espelho, reflete, e na hora que ele volta, ele passa exatamente sobre o foco, tá? Todo raio que bater no espelho, paralelo ao eixo principal, ó, vai bater e voltar no foco, tá? Ó, incidência, opa, incidência não. Incidência, reflexão, ok? E, gente, o contrário também é verdade. O que que eu quero dizer com o contrário também é verdade? Se eu jogar no espelho um raio de luz que bata, que passe bem pelo foco aqui, ó. Imagina que ao invés de eu jogar o raio aqui, eu vou jogar o raio por aqui, ó. Lembra do princípio da reversibilidade da luz? Por exemplo, quando você olha, imagina que você está dirigindo um carro e você olha no retrovisor e tem uma pessoa te olhando também. Então você consegue ver a pessoa pelo retrovisor e a pessoa também consegue te ver. Isso só acontece porque existe um princípio na luz chamado princípio da reversibilidade. Tudo que vai e volta, é mais ou menos essa ideia. Então aqui eu posso pensar no caminho contrário também, ó. Um raio que incide passando pelo foco, ele vai bater no espelho e sair paralelo, tá ok? Isso aqui você tem que decorar. Alguma, você tem que escolher o que você quer decorar na ótica. Isso aqui é o mínimo que você precisa decorar para conseguir montar as imagens, tá? Entrou paralelo, passou pelo foco. Entrou pelo foco, passou paralelo, tá? Vamos pegar outro raio agora. Vocês lembram qual que é o outro raio que a gente usa? Tem um, gente, que a gente usa, desenho aqui, dois, três, um, dois, três. Ó, agora eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu jogar o raio paralelo, eu vou jogar o raio de tal maneira que ele vai bater bem aqui no vértice, ó. Então imaginem que eu pegue um laser e aponte o laser para o espelho de tal maneira que o raio bata bem no vértice, tá? Observa que na hora que o raio bate no vértice, naturalmente ele acaba formando com essa linha tracejada um ângulo aqui, ó, tá? Beleza? Ó, quando o raio incidir no vértice com um certo ângulo, ele vai bater aqui no vértice e vai refletir exatamente com o mesmo ângulo. Exatamente com o mesmo ângulo. Aqui, ó, tá? Por que que isso acontece, né? Só uma curiosidade. Porque quando o raio bate aqui no vértice, é, essa linha, ela forma com o espelho exatamente a linha normal. Então é como se isso aqui fosse de fato a linha normal de incidência do raio, tá? Ele incide com alfa e volta com alfa. Incidência e reflexão. Aqui, tá? E aí tem um terceiro raio que a gente também pode usar. Não é necessariamente obrigatório, mas a gente pode usar também. O terceiro raio, que a gente chama de raio notável, é o raio que vai passar pelo centro de curvatura. Deixa eu explicar aqui. Dois, três. Um, dois, três. Aqui, ó. E aí, qual que vai ser a regra? Depois, né, que a gente apresentar os três raios. A gente vai posicionar um objeto aqui na frente do espelho, vai pegar desses três raios, escolher dois e traçar os dois, para ver como que fica a imagem. Tá? Vocês vão ver que é super simples. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou apontar um laser de tal maneira
que o raio ele bate exatamente no centro, ele passa exatamente no centro do espelho aqui, ó. Ó. O raio incidente está passando exatamente em cima do centro de curvatura, batendo no espelho aqui, tá? Quando você joga um raio de tal maneira que ele passe por cima do centro de curvatura e bata no espelho, esse raio vai refletir e vai voltar exatamente pelo mesmo lugar, gente. É como se ele tivesse, é como não. Nesse caso, é como o raio ele está incidindo em cima da reta normal do espelho. Porque, gente, uma coisa que é foda da gente entender é o seguinte: olha para isso aqui. Imagina que eu chegue para vocês e lance o seguinte desafio: desenha para mim uma reta normal aqui. Como é que eu desenho uma reta normal? Uma reta normal não é perpendicular a alguma coisa? Como é que eu vou desenhar uma reta normal numa superfície curva? Como que eu faço isso? Para você desenhar uma normal aqui, você tem que imaginar uma reta tangente aqui e traçar a normal em relação à tangente. Então, dependendo da onde o raio bate, ele pode incidir exatamente em cima da normal. E é isso que acontece quando você joga o raio no centro de curvatura do espelho. Quando você joga o raio no centro de curvatura do espelho, ele está incidindo exatamente na normal. Então, é como se ele tivesse um ângulo de incidência de 0 graus. Se ele tem um ângulo de incidência de 0 graus, ele volta com 0 graus. É por isso que a gente tem essas particularidades, tá? Cada vez que você vai desenhar normal num espelho côncavo, é um inferno, tá? Por isso que a gente acaba usando essas técnicas para ficar mais fácil de fazer a coisa, tá? Beleza? Gente, sabendo isso aqui, a gente consegue construir as imagens que nós precisamos, tá? Então, o que eu vou fazer? Como a gente já apresentou os raios no espelho côncavo, vamos começar a construir as imagens agora, tá? No côncavo. Aí depois a gente faz para o convexo. Imagens. Gente, qual que é o Paranauê no espelho côncavo? Peraí. Os três. O tipo de imagem que o espelho vai produzir, ele depende fundamentalmente da posição que você coloca o objeto no espelho. De maneira geral, a gente pode colocar o objeto muito próximo do espelho, mais ou menos próximo do espelho, ou longe do espelho. Essa diferença de posicionamento do objeto é que vai fazer a imagem ficar, por exemplo, maior ou menor. Eu não sei se vocês já repararam, às vezes dá para perceber isso. Quando a gente pega uma colher daquelas muito polidas, colher de sobremesa, tal, e você se olha na face de dentro da colher assim, você consegue ver uma imagem sua. Aquela imagem ela está distorcida por causa da curvatura do espelho. O fato de você ficar mais próximo ou mais longe dessa superfície vai fazer com que essa imagem mude radicalmente. Por exemplo, se você ficar muito perto assim, ó, da colher, você vai ver sua imagem de um jeito. Se você afastar assim, sua imagem vira de ponta cabeça. Você começa a enxergar a sua imagem só que de cabeça para baixo. Então, essas inversões acontecem por conta da distância. Então, a gente precisa saber 5 posicionamentos do objeto no espelho, tá? Esses posicionamentos, eles são sempre dados em função desses pontinhos aqui, ó. Eu vou colocar primeiro o objeto aqui, depois eu vou colocar o objeto em cima do C, depois eu vou colocar o objeto entre o C e o F, depois eu vou colocar o objeto em cima do F, e depois eu vou colocar o objeto entre F e V. Então, conforme eu vou aproximando o objeto, eu vou obtendo imagens diferentes ali. Entenderam o que que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Qual é a primeira imagem que a gente vai produzir? Eu vou colocar o meu objeto aqui, ó, na frente do espelho,
Coloco o objeto em cima do eixo principal, tá? Esse vai ser meu objeto. Aí o que que eu quero saber? Eu quero saber como é que a imagem desse cara vai aparecer no espelho, tá bem? O que que eu tenho que fazer? Eu vou escolher um ponto do meu objeto. Geralmente a gente usa o ponto aqui de cima. E desse ponto, traçar dois desses três raios. Você escolhe qual que você quer traçar. Você traça dois e veja onde esses dois raios vão se encontrar. Você bate o raio no espelho, segue a regra do negócio e vê onde os raios se encontram, tá? Vamos lá. Eu, particularmente, eu gosto de usar sempre, quase sempre os mesmos raios. O primeiro raio que eu uso é o raio que vai bater no espelho aqui, ó, paralelamente ao eixo. E ó, o raio bateu aqui. E aí, pela lei que a gente acabou de ver ali, opa, perdão, esse raio vai ter que bater aqui no espelho e vai voltar pelo foco. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, beleza? Aqui o raio saindo, ó. Raio incidente, raio refletido, ok? Não perde o caminho do raio, tá? Raio que incide, raio que reflete. Guarda aqui. Agora faz a mesma coisa, traça um outro raio, perdão, partindo do mesmo ponto. Es- Escolhe um outro raio. Por exemplo, se o raio bater no foco, tum, ele sai como? Paralelo. Eu vou fazer o contrário desse aqui, ó. Esse aqui entrou paralelo e passou pelo foco. Agora eu vou pegar um que vai passar pelo foco e vai sair paralelo. Bateu aqui no foco, ó. Tum. E agora ele vai voltar paralelo. Ó. Observa uma coisa, pessoal. Na hora que os dois raios batem no espelho e refletem, eles se encontram aqui, ó. Tá vendo, ó? Adivinha o que que é isso aqui? Isso aqui é a imagem da cabecinha da seta. Aonde os raios se encontram, por exemplo, se você botar teu olho aqui, ó, você vai ver a setinha. Agora, para você, isso está vindo daqui do espelho, né? Daqui de trás, tá? Mas a imagem ela tá aqui. Vocês perceberam que a imagem ficou pro lado oposto do eixo principal? Isso é o que caracteriza o que a gente chama de imagem invertida. A imagem ela vai ficar assim, ó. Ó, ela vai ficar assim. Isso vai ser a imagem que o espelho vai produzir a partir do posicionamento do objeto, tá? Aí a gente vai olhar para a imagem e vai notar algumas características dela. Primeira, que talvez seja a mais importante delas. A imagem ela se formou aqui, ó, nesse ponto. Então, por exemplo, se eu quisesse visualizar essa imagem aqui, eu poderia colocar uma folha de papel aqui, ó, na frente do espelho, e aparecer essa imagem de ponta cabeça aqui na frente, ó. Ou meu olho também, né? Podia ser meu olho. Mas estou colocando uma imagem aqui. Esse tipo de imagem é chamada de imagem real. Imagem real. É justamente o contrário do que acontece no espelho plano. Você pode perceber, quando a gente desenhou lá nos espelhos planos, para eu encontrar a imagem, eu tinha que obter prolongamento de raio, lembra? A imagem ela vinha dentro do espelho. Essa não, ela é formada fora do espelho. A gente chama ela de imagem real, tá? Ela foi obtida pelo encontro de raios de luz. Ela é uma imagem
invertida, tá? Ela é uma imagem que tem um tamanho menor do que o objeto, ó. Então ela é uma imagem reduzida, tá? E também o que dá para perceber aqui, pelo desenho, é que diferente do espelho plano, né? Porque no espelho plano, pode perceber, se você está a 1 metro do espelho, a sua imagem também estará a 1 metro do espelho. Aqui não, ó. Vocês percebem que a distância do objeto ao espelho é diferente da imagem ao espelho. Essa distância aqui, ó, a gente representa por P. Lembra do P? E essa daqui eu vou representar por P'. Então esse espelho, ele aproxima um pouco a imagem. Além de ser uma imagem invertida, ele aproxima. Então vou escrever assim, ó, P' menor que P. Tudo isso, pessoal, a gente consegue calcular com a equação de Gauss. Tá? Por exemplo, se eu te der o tamanho do objeto, você vai ser capaz de calcular o tamanho da imagem. Se eu te der a distância do objeto até o espelho, você vai conseguir calcular a distância da imagem até o espelho. Tá? Tudo isso é calculado. Tá aí. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar o objeto e vou andar ele um pouquinho para frente. Eu vou parar o objeto bem em cima do C. Então aqui a gente vai dizer que ele está antes do centro de curvatura. Agora eu vou fazer um outro desenho onde ele vai estar no centro de curvatura. Pronto. Ó, centro, aqui o foco, centro e aqui o vértice, tá? Vamos lá, de novo. Raio que entra paralelo tem que passar e voltar pelo foco. Passar e voltar pelo foco. Negócio meio assim, ó. Outro raio entra pelo foco, sai paralelo. Então, entra pelo foco e, ó, entrou pelo foco, ele vai bater e sair paralelo. Olha lá. Primeira coisa que eu vou observar, onde os raios se encontram? Aqui, ó. Percebe que esse tipo de encontro de raios é igual a esse tipo de encontro também? Está acontecendo pro lado do espelho, pro lado de fora do espelho, vamos dizer assim? Então, de novo, a gente vai ter uma imagem real. Perceberam que está pro lado de baixo também? De novo, invertida. Agora, a curiosidade nesse caso é que essa imagem, pessoal, se o teu desenho ficar certinho, essa imagem ela vai se formar exatamente em cima do C. Exatamente em cima. E não só ela vai ser exatamente em cima, como ela vai ter exatamente o mesmo tamanho do objeto. Ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. É uma imagem ao contrário, invertida, só que ela não é nem ampliada nem reduzida, ela tem o mesmo tamanho, tá? Imagem real, mais.
invertida, mesmo tamanho, e ela está exatamente na mesma distância que o objeto em relação ao espelho, né? Ó, se você medir o P e o P', ó, os dois são iguais. P igual a P'. Olha lá. Tá? E aí é importante a gente parar nesse momento para perceber uma tendência, que isso te ajuda também a memorizar coisas rápidas. Veja só a tendência que eu quero que vocês chamem a atenção de vocês. Primeiro, o objeto estava bem longe, bem longe. A imagem ela era pequenininha e próxima do espelho. Não sei se vocês conseguem perceber que quando eu peguei o objeto e andei com ele um pouquinho para frente aqui, ó, o que que acontece com essa imagem daqui para cá, ó? Ela anda para trás, porque ó, antes ela estava aqui a imagem, não é, ó? Agora ela está onde? Aqui, ó. Então ela andou para trás e aumentou o tamanho. Percebe? Daqui para lá. Então, a hora que o objeto faz isso, ó, ah, a imagem faz isso, round, para cá. E ela aumenta de tamanho, tá? Por que que é importante você perceber essa tendência? Porque agora você consegue saber o que vai acontecer com a imagem quando eu aproximar um pouquinho mais. Essa imagem vai continuar de ponta cabeça, mas ela vai andar um pouquinho mais para trás, ficar maior. Vamos fazer aqui, ó. Agora eu vou colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Olha só onde ele está, ó. Aqui. Ele está entre o centro e o foco, tá? Gente, quanto mais próximo ele estiver do foco, maior vai ser a imagem. Vocês vão perceber isso agora. Aí eu coloquei, até para não ficar muito difícil de desenhar, eu coloquei o objeto mais próximo do centro de curvatura do que do foco, para não dar um aumento muito grande, tá? Então, vamos lá. Entra paralelo, sai pelo foco. Sai pelo foco. Aí eu vou usar o outro raio do foco também, ó. Entra pelo foco, sai paralelo, tá? Ô, gente, olha só. O raio veio, ó. Vai bater lá embaixo do espelho, ó. Agora ele vai refletir, ó. Viu? Olha onde os raios se encontraram, gente. Bem aqui para trás. E olha que loucura, ó, o tamanho da imagem, ó. Ficou grandona, ó. Imagem. Ela continua invertida, continua real, só que agora ela é ampliada. Então, as três primeiras é bem fácil de você memorizar, porque a imagem ela vem, à medida que você vai aproximando o objeto, a imagem vai se afastando
e vai ficando maior. Ó, daqui ficou assim, agora ficou assim. Tenta imaginar isso em cena animada, tá ligado? Você pegando o negócio, fazendo isso aqui, daqui pra cá. E aí a imagem vem aumentando, tá? Então ela continua sendo real. Aí tem algumas frases que a gente já meio que acaba decorando, vocês já devem ter lembrado de algumas, que fazem sentido. Por quê? Por exemplo, dá uma olhada nos três casos. Embora a imagem seja menor ou maior ou ampliada aqui no caso, tem um padrão se repetindo, que é real invertida. Perceberam? Ó, real invertida, real invertida, real invertida. Qual é a conclusão que eu devo chegar? Toda imagem real é invertida. Essa é a conclusão. Tudo bem? Toda imagem real. Professor, mas é toda? Sim, toda. Mas é sempre assim? Sim, é sempre assim. Mas é sempre? Nunca vai ser não? Invertida. Beleza? Até aqui a gente não tem muito. Como é que eu posso dizer? Não teria muita justificativa para usar esse tipo de espelho na vida, no dia a dia, né? Um espelho que te dá uma imagem de ponta cabeça para serve para muita coisa, tá? Mas isso não significa que esse espelho não possa ser usado de outras maneiras. Calma que a gente chega lá. Isso, aqui o pelinho é maior que o P, verdade. Esqueci de colocar aqui. O pelinho é maior que o P. A imagem ela fica mais afastada. Isso, tá? Bom, agora vamos dar um passo à frente. Agora eu vou pegar o objeto e colocá-lo em cima do foco, bem em cima do foco, bem em cima do foco. Foco e centro. Ó, tá bom? Aqui, gente, como a gente vai posicionar o objeto em cima do foco, não tem como eu desenhar um raio que passa pelo foco. Eu posso desenhar no máximo um paralelo. Vou desenhar um raio paralelo que vai bater aqui e vai passar pelo foco. Então vou desenhar ele aqui. E o outro raio, eu vou usar o do vértice aqui. Pronto. Ó, esse é o primeiro raio. O segundo raio, eu vou fazer ele bater bem no vértice aqui, ó, tá? Bem no vértice. E aí é aquele raio que ele vai bater aqui com o ângulo alfa e tem que sair com o mesmo ângulo alfa. Entra alfa, sai alfa. Ó, gente, se você estiver fazendo com régua, você vai chegar à seguinte conclusão. O meu tá meio tortinho, mas dá para perceber. Quando os raios batem aqui no espelho, ó, esse raio bateu aqui e esse outro bateu aqui embaixo. Na hora que os raios saem, eles saem exatamente paralelos um ao outro, bem paralelinho, tá? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não se encontram aqui e eu também não consigo traçar prolongamento, porque eles não vão se encontrar, né? Duas retas paralelas, elas não vão se cruzar aqui. Então a gente diz aqui que houve a formação de uma imagem imprópria. Na verdade, você não se enxerga. Se você se colocar na frente do espelho
Isso é uma coisa muito curiosa. Se você se colocar, imagina que você tem um espelho côncavo, tá na sua frente. Se você se colocar no ponto focal, você não enxerga a imagem no espelho, mesmo estando perto dele. Você não consegue enxergar a imagem, tá? Isso é o que a gente chama de imagem imprópria. Então não tem como desenhar, não tem como falar se ela é maior ou se ela é menor. Então ela vem crescendo até aqui, né? Aí aqui ela desaparece a imagem, quando o objeto está em cima do foco, você não tem a imagem, tá? E aí o último caso que é o diferentão. O último caso é o diferentaço. Quando eu posicionar o objeto, agora bem perto do espelho, entre o foco e o vértice. Esse aqui é a única situação em que a imagem não é de ponta cabeça. Eu vou colocar o objeto aqui, ó. Coloquei o objeto aqui. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, tum, tum, tum. Vai ter que sair pelo foco. Aqui. Aí o segundo raio, eu vou colocar ele batendo no vértice e saindo com o mesmo ângulo, tá? Ó. Esse aqui vamos com calma porque tem um processo diferente aqui, ó. Quando a gente olha para os raios que saíram aqui da cabecinha da setinha, bateram no espelho, cada um aqui num ponto, ó, e saíram, o que que a gente percebe? O espelho agora, pela primeira vez, ele está afastando os raios refletidos. Percebem que isso também tem uma gradação aqui, ó, vem cá. Geralmente os raios estão se encontrando aqui, ó. Se encontraram aqui, se encontraram aqui, se encontraram aqui. Aqui já não se encontraram. Não se encontraram porque estava paralelo, tá vendo? Aqui já está no extremo. Aqui o espelho começou a afastar os raios refletidos. Perceberam? Isso significa que a imagem não é mais real. Por quê? Porque os raios não se encontram mais aqui, ó. Aí qual que era a regra? Se os raios não se encontram, procure o encontro dos prolongamentos, tá? Procure o encontro dos prolongamentos. Então tá bom. Sobe aqui, ó, prolonga. Deus é que sabe onde vai encontrar aqui, né? Ó, aqui, ó. Aqui é o ponto. A minha imagem, ela tá aqui, ó, gente. Ó, tá? Totalmente diferente, né? No sentido de que ela é virtual, direita e ampliada. Então, imagem virtual, direita e ampliada. Ok?
Daqui a gente tira uma segunda conclusão, né? Que vai muito ao encontro daquela. Se toda imagem real é invertida, toda virtual é direita. Toda imagem virtual ela vai ser direita, tá? Outra coisa, essa situação é a situação que, por exemplo, justificaria a gente usar esse tipo de espelho para alguma coisa. Se eu quero enxergar um objeto pequeno, de forma mais ampla, de forma que eu consiga ver mais os detalhes, eu posso usar um espelho desse tipo aqui, tá? Então aqui a gente usa aqui os espelhos de maquiagem, espelho de dentista, sabe aquele espelhinho do dentista? Aquilo é um espelho côncavo, bem concavinho assim. Então o cara encosta aquilo no dente, o dente vai ficar maior, ele vai conseguir ver o dente não de ponta cabeça, né? Porque ver o dente de ponta cabeça seria um negócio meio estranho, tá? Beleza? É tranquilinho. É mais chato de desenhar do que. Agora vamos pro convexo. Graças a Deus, pessoal, o convexo só tem um tipo de situação. Só que antes, né, antes de desenhar a imagem, a gente precisa ver como é que os raios se comportam no convexo. Raios notáveis. Eu vou desenhar já de uma vez só os espelhos. E acho que dois. É, acho que dois. Mais um, vai. Ó. Ah, peraí. Ó, vamos lá. Qual que é a diferença fundamental de você trabalhar com espelho convexo, gente? No espelho convexo, a coisa funciona assim: a superfície refletora está aqui fora, tá vendo? Ó, fora da bola. Eu vou posicionar o objeto aqui, ó, qualquer lugar, e vou mandar o raio de luz aqui, ó. Só que o que que acontece? Os pontos foco e centro estão atrás do espelho. Então imagina aqui, ó, que eu vou colocar o foco e o centro, tá? A luz, ela vem daqui. Então vamos lá. Vou jogar um raio paralelo ao eixo principal. Peraí, deixa eu jogar aqui. Quando o espelho era côncavo, o foco estava aqui, não estava? Então o raio batia pro foco. Só que agora o foco está lá atrás. Então o que que vai acontecer? Quando esse raio bater aqui paralelo, ele tem que refletir na direção do foco. Como assim, Danilo? Se você traçar aqui uma linha atrás do espelho, ó, fazendo essa linha passar pelo foco, você tem a direção do foco, não tem, ó? Tá vendo? Então, quando o raio bater no espelho, pessoal, ele tem que subir, ó, para cá, na mesma direção do foco. Então ele faz isso aqui, ó. Opa, ele faz isso aqui, ó.
Isso aqui. E a mesma coisa vale para o raio que você joga na direção do foco. Se eu jogar o raio na direção do foco, daqui de cima, ó, o raio vai bater no espelho, refletir e sair paralelo. Então você pode fazer isso aqui, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Acabou. Outro raio. O vértice está aqui, ó. O vértice está aqui. Vou jogar um raio de vinha tacado no vértice. Não. Pronto. Quando o raio incide no vértice, com um certo ângulo, ele tem que sair com o mesmo ângulo. Então, esse raio é igualzinho no outro. Isso aqui. Ó. Entrou pelo vértice com ângulo alfa, sai pelo vértice com o mesmo ângulo. Aí. Tá faltando um raio agora. A gente já mexeu com os do foco, a gente mexeu com o do vértice, agora falta mexer com o do centro, tá? Vixe Maria. Gente, agora eu vou tentar jogar um raio nesse espelho na direção do centro. Então imagina o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui primeiro. Imagina que eu faça isso, ó. Pronto, ó lá. Eu joguei o raio na direção do centro de curvatura do espelho. O que que a gente viu sobre a história do centro de curvatura? Se ele incidir no centro de curvatura, ele bate e volta sem sofrer nenhum tipo de desvio. Então o raio faz isso, ó. Tum, tum. Se eu jogar ele, ele faz pá, e reflete e volta, tá? Com esses três a gente consegue desenhar a imagem no convexo. Vamos lá. Única situação, tá? Única situação. Espelhos convexos. Vou escrever isso aqui. Espelhos convexos produzem apenas um tipo de imagem. Tá? Nesse caso, não vai fazer diferença, pessoal. A gente vai explicar, pelo desenho a gente consegue entender isso. Não vai fazer diferença se você coloca o objeto pertinho do espelho ou muito afastado do espelho, a imagem vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Vamos ver aqui como que a gente constrói ela. Aqui o espelho, ó, aqui. Coloquei o objeto aqui e os pontos ali atrás do espelho. Então, o primeiro raio que eu vou desenhar é o raio que vai entrar paralelo e refletir na direção do foco. Então, vai ficar assim, ó. Vem paralelo, ó, paralelo. Aí agora eu tenho que desenhar mais ou menos uma reta para eu saber qual que é a direção do foco.
Ah, então o foco está nessa direção, ó. Então o raio vai fazer isso aqui, ó. Vai lá para cima, tá? O segundo raio, pessoal, eu vou usar o do vértice, tá? É fácil desenhar o do vértice aqui. Ele entra, bate aqui, ó, tum, e tem que sair com o mesmo ângulo. E aí a gente começa a entender, por exemplo, por que que esse tipo de espelho nunca forma imagem real. Os espelhos convexos nunca vão formar imagem real. A própria configuração do espelho já está mostrando para gente que qualquer raio que você jogar nele, esses raios vão sempre se espalhar, tá vendo? Ó? Olha onde está um dos raios refletido e olha onde está o outro. Então esses raios eles não se encontram aqui, ó. Por isso, espelho convexo é sinônimo de imagem virtual, tá bom? Tá, e como é que eu encontro a bendita da imagem? Bom, se você não encontra os raios, procure os prolongamentos deles, tá? O prolongamento do raio, desse raio aqui, ó, ele já foi feito aqui. Tá vendo? Ó? Prolongamento do raio refletido. Agora eu vou pegar o outro raio refletido e prolongar ele lá para trás e ver onde eles se encontram. Olha lá, gente. Onde os caras se encontram, ó? Ali. Então a nossa imagem ela vai formar aqui, ó. Olha a imagem aqui. Aqui a imagem. Aqui eu tenho o objeto, aqui eu tenho a imagem, tá? Virtual, reduzida e direita. Imagem virtual, reduzida, direita, tá? E aqui aparentemente, pelo desenho, o pelinha é menor que o P, tá vendo? O pelinha é menor que o P. Então, quer dizer, o espelho ele dá uma aproximada na imagem, ele meio que miniaturiza as coisas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ele faz tudo ficar menorzinho só, tá? Então o pelinha é menor que P, tá? Esse é um bom espelho para a gente usar, por exemplo, em retrovisor. Os retrovisores laterais das portas geralmente são feitos com espelhos levemente convexos, tá? Primeiro, porque ele vai produzir uma imagem direita, então você não vai ver o carro de ponta cabeça ali atrás. E segundo, na medida em que ele miniaturiza as coisas, ele dá uma ligeira aumentada no campo visual, tá? Isso vai uma dica importante. Aumentam o campo visual. O campo visual. Ou seja, por exemplo, para um motorista que precisa fazer uma ultrapassagem ali, precisa estar sempre de olho nos carros ali atrás, é importante você ter um aumentozinho no campo visual. Porque quem dirige sabe o que que é um ponto cego. Não sei se vocês já foram vítimas de um ponto cego alguma vez no volante, né? Você está dirigindo, aí você vai mudar de faixa. Antes de mudar de faixa, você olha ali no retrovisor. Você olha e não vê nada. A hora que você vira o carro, você escuta. "Ah, puta!" Porque tinha um cara bem aqui atrás, né? Só que ele estava bem num ponto cego. O que que é o ponto cego? É um ponto que está fora do campo visual do espelho, certo? Então, esse tipo de espelho, ele consegue aumentar um pouquinho o campo visual, tá? É isso. Oi. O que que você quer dizer com independente de qualquer posição? Ah, mas o que é independente de qualquer posição? A imagem é sempre a mesma coisa. É claro que, por exemplo, se eu tentar afastar, a imagem ela é sempre menor, né? Se eu tentar afastar, essa imagem vai reduzir mais ainda, tá? Se eu aproximar muito, 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 ela, mesmo assim, ela vai continuar menorzinha que o objeto, tá?
Vamos falar da equação de Gauss? Agora que agora que o bicho pega. Ah, podia ter aproveitado algum desenho daqui, né, animal? Tudo bem. Agora é a parte matemática. Análise matemática das imagens. Eu estou desenhando só um espelho meio geralzão, tá, pessoal? Só para poder mostrar para vocês algumas questões relacionadas aos sinais. Bom, o que que são as equações de Gauss? Equações de Gauss são equações matemáticas que vão permitir que a gente chegue a todas essas conclusões sem desenhar. O lance é esse. A vantagem de você saber a equação de Gauss é que você consegue calcular, por exemplo, se o meu objeto for colocado a 50 centímetros de um espelho e o espelho for côncavo com distância focal tanto, como vai ser a minha imagem? Eu não preciso desenhar, basta eu colocar os números na equação de Gauss e ela te fornece tudo. Ela é uma equação, gente, que depende de das convenções de sinais, tá? Então vamos colocar aqui as fórmulas da equação de Gauss. Hum. Essa fórmula aqui, ó, gente, ela é muito famosa. Aqui eu não vou perder tempo deduzindo, tá, gente? Até porque as deduções, elas são muito de geometria. Não vale muito a pena perder tempo, não. Deduzindo a equação de Gauss. Essa equação ela é a mais importante no sentido de que ela é a mais usada, porque ela relaciona três coisas que a gente falou a aula inteira, que são o f, que é a distância focal, o p e o p'. P é o que a gente vai chamar de distância do objeto até o espelho. Distância do objeto até o espelho. Tá? O p' é a distância da imagem até o espelho. Tá? Beleza. O que que acontece, pessoal? A equação, ela me permite não só, como eu disse, calcular o tamanho das coisas, mas ela me permite também prever se a imagem vai ser real, se ela vai ser virtual, se ela vai ser direita, se ela vai ser invertida. E tudo isso, curiosamente, vai aparecer na forma de sinais. Sinais dessas coisas. Vamos começar pela parte mais importante: o foco. Quando eu vou desenhar o espelho côncavo, eu desenho o foco no lado de onde vem a luz, não é? No espelho convexo, o foco vem atrás, não é? Isso, na equação de Gauss, a gente vai diferenciar por sinais. Quando eu estiver trabalhando com o foco do mesmo lado da onde vem a luz, portanto, eu estou trabalhando com um espelho côncavo, o meu foco é positivo. Côncavo. Então, na verdade, as equações de Gauss, elas são mais do que equações. Elas são um sistema de referência. Para Gauss, tudo que está desse lado aqui é positivo, ó. O foco é positivo, tá? O P vai ser positivo, porque ele vai estar aqui, o objeto, né? Tá? Agora,
Se eu estiver trabalhando com espelhos convexos, nos espelhos convexos o foco está para trás, né? Está no lado virtual. Veja que a gente fez aqui o desenho, ó. Nesse tipo de situação, tudo que está desse lado aqui, ó, vai ficar negativo. Então o foco desse espelho é negativo no convexo. Sabe onde vai acontecer isso também, gente? Lente. Lente também. Lente, se você, por exemplo, você vai lá no oftalmologista e pega a receita para fazer os óculos, não vê um sinalzinho de mais e menos? Esse sinalzinho mais e menos tem a ver com o fato da lente ser convergente e divergente. Tá? Nas lentes, a gente vai adotar foco positivo se ela for convergente. E se ela for divergente, foco negativo. Então, se você tem miopia, o seu grau é negativo. Se olhar na receita, teu grau deve ser negativo. Porque você está usando uma lente divergente que se comporta como se fosse um espelho convexo. É tudo, meu, é tudo muito parecido. Vocês vão perceber conforme a gente vai avançando. Tá. O P, gente, é a distância do objeto até o espelho. O P ele vai ser sempre positivo. Você vai colocar o objeto aqui desse lado positivo, tá? Beleza? Agora, e o pelinha, cara? E o pelinha? Então, o pelinha está relacionado à posição da imagem. Sim? Posição da imagem. O que que a gente viu de maneira geral? Não importa se o espelho é côncavo, convexo, escambau, ou a imagem é formada desse lado aqui invertida, ou ela é formada aqui direita. Quando ela é formada aqui, ó, desse lado aqui, ela é uma imagem virtual. Virtual. Quando ela é formada desse lado aqui, ela é uma imagem real. Lembra disso? Tá. Como que vai funcionar a convenção de sinal para o pelinha? Se o pelinha, se a imagem for formada desse lado aqui, ela está do lado negativo da luz. Então, pelinha negativo, imagem virtual. Imagem virtual. Então, quando você está fazendo o cálculo, você nem precisa desenhar o espelho. Se o pelinha der negativo, você já sabe que a imagem é virtual. Ou seja, ela vai se formar aqui atrás, ó. Quando a imagem for real, isso acontece nos casos dos côncavos, né? Aí o pelinha é positivo. Real, tá? Pela experiência que eu tenho, né? Qual é o cuidado que você tem que ter na hora de resolver esse tipo de exercício? É tomar cuidado com o foco. Às vezes a gente esquece ali de colocar o sinal. Você está trabalhando com convexo e usa o foco positivo, tá? Cuidado com isso. Mas é bem tranquilinho. Além disso, existe uma outra equação que a gente usa também, que faz parte do sistema de Gauss, que é chamada de equação do aumento. Porque o que que acontece aqui, gente? A gente percebeu que a imagem pode ser menor, pode ser do mesmo tamanho, ou pode ser maior. Vai depender ali das situações. Então, em muitas situações, eu consigo calcular quantas vezes a imagem ficou maior ou quantas vezes a imagem ficou menor. Isso é chamado de equação do aumento linear. Então, a gente vai definir uma grandeza A, chamada aumento linear. Aumento linear. A é o aumento linear. Tá, o que que é o A para Gauss? O A é nada mais do que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Por exemplo, o objeto tem 10 centímetros, a imagem tem 30, então o aumento vai dar 3. Importante notar que esse aumento ele pode ser um número maior que um ou menor que um. Por exemplo, você pode muito bem calcular um aumento e dar 0,20, 0,5. O que que significa dizer que um aumento dá 0,5? Que a imagem é metade do tamanho do objeto. Então, quando a imagem for maior do que o objeto, esse aumento vai dar 2, 3, 1,5, vai depender do tamanho. Quando a imagem for reduzida, esse aumento vai dar tipo 0,4, 0,5, nessa linha de valores.
tá? E esse aumento linear, ele pode ser calculado também fazendo essa outra conta aqui, ó, menos P' dividido pelo P. Menos P' dividido pelo P. Tá? Esse menos é da fórmula, tá? Menos P' sobre P, que é basicamente a relação entre os tamanhos não, entre as distâncias do, da imagem e do objeto, tá? Agora, veja como uma coisa acaba puxando a outra. Olha para a fórmula do aumento. Menos P' sobre P. Nós acabamos de discutir que o próprio P' pode ser negativo ou positivo. O que isto quer dizer? Que muitas vezes, quando você faz essa conta, por exemplo, se você colocar um P' negativo aqui, ó, o aumento dá positivo, não dá? Se você colocar um P' positivo, o aumento dá negativo. Então tem uma questão aqui que é muito importante que a gente fale. Esse aumento, ele também pode ter sinal. E qual a interpretação que nós devemos dar para o sinal do aumento? Vamos lá. O que que precisa acontecer com o P' para essa conta da positiva? O P' tem que ser negativo. Então, quando o P' é negativo, a imagem é virtual. Então, se a imagem for virtual, o aumento linear é positivo, concorda? O que que isso quer dizer? Quando o aumento linear é positivo, pessoal, significa que a imagem é direita. Direita. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um caso aqui, ó. Olha para cá. Isso aqui é a imagem, ó. Esse aqui é o objeto. A imagem ela é virtual, tá vendo? Então o P' é negativo. Quando eu colocar o P' negativo nessa conta aqui, ó, o resultado dela vai dar positivo. E dar positivo para o aumento significa que a imagem é direita. Porque quando a imagem ela é invertida, ela é real. Ó, presta atenção, quando a imagem é invertida, ela é real. Se a imagem é real, o P' é positivo. Se o P' é positivo, o aumento é negativo. Então significa que o aumento negativo é para a imagem invertida. Isso é muito estranho. Professor, eu acho melhor decorar essa merda e foda-se. É, tá bom. Fiz o que eu pude. Com o tempo a gente vai se acostumando com esses sinais, tá? Quer dizer, nem vai dar tempo de acostumar, porque isso aí não cai muito, né? Deixa eu ver o que mais que faltou. Eu não sei se vocês, talvez alguns de vocês lembrem. Eu particularmente, eu não gosto de usar muito a equação de Gauss desse jeito. Tem um outro jeito que a gente usa ela. Vocês lembram qual que é? Tipo, você tira o mínimo aqui e desenvolve, né? Quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui. Vixe, desenvolvendo. Eu quero desenvolver isso aqui, ó. Um sobre F igual a um sobre P mais um sobre P', tá? Eu vou desenvolver para criar uma maneira um pouquinho mais rápida de você trabalhar com essa conta. Então, normalmente, para desenvolver isso aqui, o que que a gente costuma fazer? Eu, particularmente, faço isso aqui, ó. Um sobre F igual. Aí aqui eu vou tirar o mínimo de P e P'. Tá, qual que é o mínimo de P e P'? É P vezes P'. Tá, P' dividido por P dá P'. P' vezes um P'. Mais. Que tem um mais aqui, né? P' dividido por P'
da P vezes um P. Então a gente ficou o quê? Um sobre F é igual a soma de P' dividido pelo produto. Tudo bem? Se um sobre F é igual a isso, quanto vale F? O inverso disso. Concorda? Produto pela soma. Alguém lembra o que que você também faz produto pela soma? REC. Lembra do REC? Não tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, quando você precisar, por exemplo, ou achar o P', o P ou o P' pelo foco, você pode usar essa fórmula já transformadinha, tá? Ela fica um pouquinho mais prática. Posso colocar um exemplo para a gente fazer conta? Vou esperar se copiarem, vai. Nossa, tá gelado aqui, né, velho? Olha, nossa. Vou aumentar um pouco a temperatura aqui. Tava 22. Escolhe o espelho, côncavo. Então vamos lá. Eu vou desenhar, mas a ideia é não desenhar, tá? Como a gente está fazendo pela primeira vez, acho que melhor era fazer o desenho. Então imagina lá. Tem o espelho côncavo. Vamos escolher uma distância focal aqui, vai. Eu vou usar no meu sisteminha dois quadradinhos para o foco. E eu vou falar que cada quadradinho vale 5 centímetros. Então, meu foco, ele tem 10 centímetros. Tá bom? Bom, se o foco, a distância focal até o espelho é 10 centímetros, a distância do centro de curvatura até o espelho é 20. 20. Então, veja, eu posso colocar o objeto aqui, aqui ou aqui. Escolher um aqui. Eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Então eu tenho que colocar, por exemplo, aqui, ó, nesse pedaço. Se daqui até aqui, ó, é 10, eu vou colocar no 15 mais ou menos, tá? Vou colocar bem no meio aqui, ó. Então o meu objeto, ele estará a 15 centímetros do espelho. Ele vai estar aqui, ó. Tudo bem? Observa que o meu objeto tem o tamanho de dois quadradinhos, tá vendo? Então, meu objeto, ele tem 10 centímetros de tamanho. Pronto. Com isso aqui, eu consigo saber o que vai acontecer com a imagem, tá? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, se eu quero saber se a imagem é real ou virtual, eu tenho que calcular o pelinha. Por quê? Porque o pelinha, pelo sinal dele, eu já sei onde está a imagem. Então, por exemplo, se o pelinha der negativo, é porque a imagem está aqui, ó. Se o pelinha der positivo, é porque a imagem está aqui. Não tem outra possibilidade, gente. A imagem está aqui, ela é virtual direita ou ela é real invertida. Tudo bem? Então vamos lá. Vou usar Gauss. Como eu tenho um espelho que é côncavo, o meu foco é positivo. Então, F igual a P' sobre P mais P'. Ô, gente, quando vocês forem usar as unidades, as distâncias e tal, não precisa transformar nada. Pode trabalhar tudo com centímetro mesmo, tá? Então fica 10 igual a 15 P',
dividido por 15 mais pelinha. Aí você faz a distributiva aqui, né, ó. Então fica 150 mais 10 pelinha igual a 15 pelinha. 15 pelinha. Já dá para perceber aqui que o pelinha vai dar positivo, tá? Vai ficar 5 pelinha igual a 150. Então o pelinha deu 30. Onde está essa imagem? Se o pelinha é positivo, ela está para cá, ó. A 30 centímetros do espelho. Então, ó, 10, 20, 30. A imagem está aqui, ó. A 30 centímetros do espelho. Tá? Agora vamos descobrir se ela é maior ou menor. Vamos calcular o aumento. O aumento é menos pelinha sobre P. Vamos calcular o aumento. Tá. Ô, gente, observa que o pelinha deu positivo. Então, eu vou colocar aqui o pelinha positivo. Lembrando que o menos é da fórmula. O P vale quanto? O P vale 15 centímetros, que é a distância que o objeto está do espelho. 15. Observe duas coisas no aumento, pessoal. O aumento deu negativo e deu 2. São duas coisas diferentes, entendem? O fato dele dar negativo indica que a imagem está de ponta cabeça. E o fato dele dar um número maior que um indica que a imagem é ampliada. A imagem é duas vezes maior do que o objeto e está de ponta cabeça. Então a imagem ela tá. Percebe que eu consigo desenhar sem traçar nenhum raio de luz? Ó, o objeto está a 30 centímetros do espelho, está de ponta cabeça e tem o dobro do tamanho desse cara. Então a imagem é essa, ó. Essa é a imagem. Tipo, se a gente for traçar os raios, eles vão ter que se encontrar aqui, ó, tá? Hum. Agora, olha aqui, agora eu vou fazer só uma coisa. Vou mudar uma coisa. O sinal. Vai virar um espelho convexo. Se eu trocar o sinal do foco, isso aqui vira um espelho convexo. Vamos ver. Foco, dois, centro. Ó, eu vou pegar os mesmos valores, tá? Meu objeto vai ter 10 centímetros, o P vai ser 15, então eu vou colocar aqui, ó. O objeto está aqui, ó. Ele tem 10 centímetros de altura, 15, a distância dele até o espelho aqui, ó, é de 15 centímetros, o P. O foco está aqui atrás, tá? E agora, o que que a gente já sabe, né? Que a imagem aqui ela tem que ser virtual menor. Espelho convexo é virtual menor, não tem outro chabu. Então vamos lá. F
igual a P', sobre P mais P'. O que que eu quero achar aqui? Eu quero achar o P', tá? Então fica menos 10 igual a 15', sobre 15 mais P'. Eu estou fazendo exatamente a mesma conta que eu fiz no anterior, só que com um sinal negativo, porque eu estou trabalhando com espelho convexo, tá? Aplica a distributivinha aqui, ó. Então vai ficar, cuidado aqui que tem o menos, tá, ó. Menos 150 menos 15, 10p, linha, vendo, ó? Menos 150 menos 10p. Isso é igual a 15p. 15p. Ó, vai dar negativo, tá vendo? Porque na hora que isso aqui passar para cá, ó, vai ficar 25p igual a menos 150. Então o p', ele é menos 150 dividido por 25. Dá 6, né? 6. 6 negativo, né? P' igual a menos 6. Tá, traduz isso para mim. Onde está a imagem? Ela tá para cá, ó, a 6 centímetros do espelho, tá? Bem para cá, ó. Então, confirmando que quando o P' dá negativo, ó, a imagem de fato é virtual. Ela está aqui atrás do espelho, ó. A imagem está do mesmo lado do foco, né? Nesse caso, está do mesmo lado do foco. Por isso que os dois acabam dando negativo. Bom, então ela tem que ser diminuída, é foda. Ela tem que ser reduzida. Ela tem que ser menor do que o objeto. Então, de fato, isso vai acontecer. Ó, aumento igual a menos P' sobre P. Agora, olha o que que vai acontecer pelo fato da imagem ser virtual. Quando a imagem é virtual, o P' dá negativo. Olha lá. Bom, primeiro o aumento vai dar positivo. 6 dividido por 15, 3 vezes 5, 3 vezes 2, 0,4, eu acho. Eu acho que é isso. Então veja, aqui o aumento deu positivo, indicando que a imagem está no mesmo sentido do objeto. Então a imagem ela está aqui, ó. Ela está a 6 centímetros e ela tem 40% do tamanho do objeto. Está mais ou menos aqui, ó. Ela está a 6 centímetros do espelho e ela é um pouquinho menos da metade do objeto, por causa desse valor aqui, ó. É 0,6? Então, peraí. Então é um pouquinho maior que a metade. Tudo bem. Aqui, tá? Então eu consigo saber a imagem, as características dela, sem precisar fazer o desenho, tá? Pode, pode, pode. Você pode trazer na verdade, assim, como é que você faz? Você chega nessa fórmula. Você isola o pelinha dali e substitui aqui, no Gauss, né, ó? Porque você tem isso aqui, ó. Um sobre F igual a um sobre P mais um sobre pelinha. Então imagina, por exemplo, que eu pego essa equação e isole o pelinha. Isolei o pelinho, eu jogo ele aqui, ó. Aí eu chego nessa fórmula aí que você falou, tá? Beleza? Ahn, o quê? Verdade é que é 0,4 mesmo? Ah, aí você me quebra, hein, velho? Aí você me quebra. 0,4. Acho que agora a gente pode fazer os exercícios, gente. Tá na hora de fazer outra listinha de ótica, né?
Eu separei só dois exercícios, tá, gente? De espelhos, com côncavos, com três, na verdade. Ah, não, tá, perdão, desculpa. Não, eu vou fazer aqui. Eles estão na página número 90, tá? São as questões 5, 6 e 7. Na verdade, a questão 5, pessoal, a gente já desenhou na lousa. Porque ele fala assim, ó. É dado em um espelho côncavo, aliás, é dado um espelho côncavo, C é o centro de curvatura, F é o foco, V é o vértice. Construa a imagem, a linha belinha, do objeto AB nos casos indicados abaixo. Abaixo tinha que estar junto aqui, né? Mas tudo bem. Classifique a imagem. Então, tá vendo que ele pediu exatamente o que a gente já fez, ó? Objeto colocado sobre o centro de curvatura. Objeto colocado entre o centro e o foco. Objeto colocado no foco. A gente já fez todos esses desenhos. Eu não vou fazer de novo, tá? Basicamente foi o que a gente fez ali. Então, a questão 5, ver teoria no caderno. No caderno. Questão 6. É dado um espelho convexo, C é o centro de curvatura, F o foco, V é o vértice. Construa a imagem. Também já fizemos. Ver teoria no caderno. Adoro assim. Senta o conteúdo, finge que dá aula, os alunos fingem que aprende, né? 7. Desenhe não, agora não é. Um objeto linear situa-se a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo de distância focal 6. Determine a distância do espelho que se forma a imagem, que é o pelinha, e quer que a gente diga se ela é real ou virtual. Pelo sinal a gente consegue. Então vamos lá. Quanto que vale o foco? 6. Quanto vale o P? 30. Tá, deixa eu fazer uma pergunta antes de fazer conta. Tenta imaginar essa situação na sua cabeça. O foco é 6. Se o foco é 6, o centro de curvatura vale quanto? 12. O objeto está a 30. Ele está bem longe do centro de curvatura. Vocês lembram como é que é a imagem? Foi a primeira que a gente desenhou. Real invertida menor. Real invertida menor. Vamos ver se isso bate com o que a gente vai calcular, tá? Se tudo der certo, é isso aqui que tem que acontecer. Então vai. F igual a P' sobre P mais P'. 6 igual a 30 P' sobre 30 mais P'. 180, ó, 180 mais 6 P' igual a 30 P'. Olha lá, o P' vai dar positivo. O P' vai dar positivo. P' igual a 180 sobre 24. 6 vezes 4. Hã? 7,5. Prontinho. Ó,
Aí uma coisa acaba forçando a outra. Por quê? Se o pelinha é 7,5, significa que a imagem é real. Positivo, imagem real. Automaticamente, quando você coloca na fórmula do aumento, vai dar negativo, tá? Portanto, ela é uma imagem invertida. É, então, eu vou escrever aqui, ó. Pelinha, positivo, imagem real. Quanto que dá o aumento aqui, gente? Vamos calcular ele. Ele não pediu, mas a gente pode calcular. Aumento. Menos pelinha sobre P. Ó, aumento igual a menos pelinha sobre P. Como o nosso pelinha deu positivo, automaticamente o aumento vai ficar negativo. 30. Olha lá, tá? Dá 0,25, né? 0,25 negativo. Esse aumento, inclusive, tá, pessoal? Ele não tem nem unidade. Porque como você está medindo P', são duas coisas que têm a mesma unidade, você cancela. Então é só um número mesmo. Então a imagem, ela é invertida, ela é real e ela tem 25% do tamanho do objeto. É uma imagem reduzida, tá? Tudo bem? Então é isso. Acho que deu, né? Tá? Fechou a balada. Semana que vem a gente entra em refração já, viu, gente? Belezinha. Belezinha. Agora tá calor, né? É, nossa, eu tô suando aqui.